Capítulo 63. Todas as festas judaicas bíblicas são significativas para os cristãos hoje? O Antigo Testamento sempre mencionou festas que deveriam ser observadas pelos filhos de Israel. Sabemos que a Bíblia cerimonial judaica, com todo o seu sistema de sacrifícios, foi cumprida em Jesus. Por isso, não nos é exigido, como cristãos, observarmos muitas festas judaicas. Mas várias dessas festas são significativas para os cristãos hoje? Eles têm importância para os ensinos do Novo Testamento ou para a vida cristã? Sim, várias, se não todas as festas judaicas podem ser significativas para nós hoje. Muitos cristãos, por exemplo, encontram rico significado em 3 festas judaicas: a observância da Páscoa, o Pentecoste e as festas do Tabernáculo. Em Êxodo, Deus ordenou a cada um dos filhos de Israel: 3 vezes no ano me celebrará as festas. Êxodo 23, versículo 14. A primeira era a festa dos pães ázimos, ou Páscoa. Durante séculos, famílias judaicas se reuniam ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês do calendário hebraico para celebrar essa festa, a festa da Páscoa. A refeição da Páscoa, Pesach, era composta por um cordeiro assado, ervas amargas e pão feito sem fermento. Durante a refeição, o pai, com a ajuda dos filhos, recontava a história de Deus redimindo Israel da escravidão egípcia. Eles explicavam como o anjo da morte veio sobre a terra para matar os primogênitos do sexo masculino de cada família. Mas Deus havia dito ao povo que eles seriam poupados se observassem a Páscoa, tal qual ele havia instruído. Cada família israelita devia escolher um cordeiro ou um cabrito, matá-lo e espalhar o sangue na parte superior e nos lados dos batentes da porta de sua casa. À noite, eles deveriam comer o cordeiro assado com as ervas amargas e o pão ázimo. Naquela noite, à meia-noite, o anjo de Deus, o anjo da morte, mataria todos os filhos primogênitos dentro do Egito, mas passaria sobre os que colocassem o sangue do sacrifício em sua porta, a porta de sua casa. Êxodo 12. Daquele dia em diante, as famílias judias passaram a celebrar sua redenção da escravidão egípcia, porque a morte dos primogênitos do Egito foi um golpe final que fez o faraó libertar Israel da escravidão. Mas o que é tão significativo para os cristãos aconteceu há 1400 anos depois da primeira Páscoa. Em Jerusalém, um grupo de homens judeus se reuniu para observar essa festa especial. Algo muito estranho aconteceu. O homem que dirigia a Páscoa tomou o pão sem fermento, distribuiu aos que estavam na sala e disse algo extraordinário: "Tomai e comei, isso é o meu corpo." Mateus 26, 26. Depois ele tomou um cálice do vinho e o passou adiante de acordo com o costume da Páscoa, mas novamente proferiu uma estranha mensagem: "Bebei dele todos", ele instruiu, "pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados." Mateus 26, 27 e 28. Esse homem judeu estava reinterpretando toda a celebração da Páscoa. Ele alegava ser o pão, alegava que o vinho era o seu sangue. Essas declarações confundiram os ouvintes. Aquele homem havia dito aos seus seguidores anteriormente que ele era o pão da vida. João 6,35. Era o mesmo homem a respeito de quem o profeta João Batista havia feito uma corajosa declaração quando viu caminhar em sua direção. "Esse", disse João, "é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1,29. Poucas horas depois dessa importante celebração da Páscoa, o homem chamado Jesus seria pego, espancado violentamente e cruelmente pregado numa cruz para sangrar e morrer. Exatos 1400 anos após a primeira celebração da redenção feita pelo povo de Deus, aquele Jesus de Nazaré, o primogênito de Deus, celebrou a si mesmo como o Cordeiro Pascual a ser oferecido como redenção para uma raça humana escrava do pecado. Que festa para os cristãos celebrarem! A Páscoa não é apenas uma celebração judaica, ela é uma festa para todos que foram redimidos pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Sabemos que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados à vossa maneira fútil de viver,
recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Portanto, cordeiros, touros e cabritos não mais precisam ser sacrificados, porque agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. A Páscoa é uma celebração que todos os cristãos podem fazer por causa do plano redentor de Deus por meio de Cristo. Durante séculos, na estação do outono, as famílias judaicas deviam celebrar o Sukkot, em hebraico cabana ou barraca. Durante 7 dias deviam comer em suas cabanas e se alegrar diante do Senhor, vosso Deus, durante 7 dias. Levítico 23, versículo 40. Como última festa, essa marca o término tanto da temporada da colheita como do ciclo de festas. Serve, portanto, como tempo especial de celebrar a plenitude da obra criadora e redentora de Deus, e além disso, o descanso do Senhor. Deve ser um tempo para lembrar e refletir sobre tudo o que Deus fez e dar-lhe glória. Todavia, o principal significado dessa festa é que ela serve como ensaio e celebração da futura glória de Deus em favor de Israel. Deus deu ao profeta Zacarias uma visão da vinda do Messias, da restauração de Israel e da restauração de todas as coisas. O profeta viu um tempo em que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. O apóstolo Paulo falou a respeito de um tempo na história humana no qual, ao nome de Jesus, o Messias, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. É nesse contexto da restauração que Zacarias declara: então todos os que restarem de todas as nações que virão contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos, Sucote. Zacarias 14, versículo 16. Deus disse ao seu povo: e te alegrarás na tua festa, pois o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita e todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isto terás muita alegria. Deuteronômio 16, versículo 14 e 15. Mas sem dúvidas, Zacarias apontava para a suprema alegria se completando quando todas as coisas forem restauradas ao propósito original de Deus, porque o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Apocalipse 21, versículo 3. Deus fez uma promessa a Israel de que ele terá um lar permanente e seu Messias reinará eternamente. Por isso, é mais do que uma celebração judaica. Todo filho de Deus que aceitou Jesus como Salvador, o futuro Messias, pode celebrar a promessa de sua segunda vinda, quanto todos os remidos poderão dizer: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Essa é uma frase incomparável para os cristãos, porque é a única das 3 celebrações na qual Deus não apareceu, pelo menos não ainda. Deus Filho veio literalmente em forma humana para celebrar a Páscoa e literalmente se tornou o Cordeiro da Páscoa. Deus Espírito veio celebrar o Pentecoste para que pudesse literalmente viver entre nós. Mas Deus ainda precisa aparecer literalmente para celebrar o Sucote conosco. Ele, sem dúvida, fará isso em sua segunda vinda, o tempo ao qual Jesus se referiu em sua refeição pascual, cerca de 2000 anos atrás, ao dizer: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo convosco, no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 29. Sucote, a festa dos tabernáculos, é certamente um tempo em que os cristãos poderão celebrar a esperada segunda vinda de Cristo.
As 3 celebrações são excelentes oportunidades para ensinar e reforçar os fundamentos da fé cristã junto à sua igreja ou à sua família. Devido ao renovado interesse nessas 3 festas judaicas, nós as recriamos como celebrações judaico-cristãs para as famílias e igrejas cristãs. A Páscoa é a nossa celebração da redenção. Pentecostes é a nossa celebração da revelação. E a festa dos tabernáculos é a nossa celebração da restauração. Aproveite-as para instilar em sua família um coração de gratidão pelo que Deus tem feito e uma esperançosa expectativa sobre o que Ele irá fazer. Capítulo 64. Qual é o verdadeiro propósito da Bíblia? Algumas pessoas dizem que a Bíblia é o manual da religião cristã e seu propósito é fixar um conjunto de regras e ensinos que estabelecem o cristianismo. Outros alegam que a Bíblia nos diz como obter o céu e fornece o mapa de como chegar lá. Porque Deus nos deu seu livro? Que história Ele conta? E o que essa história tem a ver conosco? As próprias Escrituras nos dão essas respostas. O propósito doutrinário. Uma das razões pelas quais Deus deu as suas Escrituras é informar quanto àquilo que devemos crer. Essas crenças tornam-se nossa autoridade para determinar a doutrina correta. Isso quer dizer que existe um propósito doutrinário para a palavra de Deus. Ela nos dá verdades racionais que podemos compreender com nossa mente. Essas verdades são convicções doutrinárias que compõem a teologia cristã. Muitas pessoas evitam a ideia de teologia. Todavia, teologia é, na verdade, o estudo de Deus. Assim, de certa forma, todos nós somos teólogos. Todos nós temos ideias a respeito de quem Deus é e de como Ele parece, ainda que raramente pensemos nisso como saber teologia. Mas um dos propósitos das Escrituras é francamente teológico: revelar Deus como Ele é. Deus quer que saibamos como Ele é, como seus caminhos diferem dos nossos e como Ele vê a vida de forma distinta de como a vemos. A doutrina faz diferença. Compreendendo o que as Escrituras revelam sobre Deus, por exemplo, compreendemos de fato que Ele revela a nosso respeito. Quando enxergamos a vida através dos olhos de Deus, adquirimos o que é chamado de visão bíblica do mundo. Uma visão correta sobre a realidade que nos diz como o mundo veio a existir, quem somos, como sabemos o que é certo e errado e etc. As verdades doutrinárias das Escrituras agem como limites que nos mantêm alinhados às crenças corretas para que possamos ver a vida como Deus quer que a vejamos. O propósito comportamental. A Bíblia também nos ensina a viver. Ela está repleta de instruções, leis e mandamentos a respeito do que fazer e do que não fazer. É por isso que podemos dizer que há um propósito comportamental em relação à palavra de Deus, quando a Bíblia diz: siga esse caminho, evite esses lugares, não pratique essas ações ou adote aquelas ideias. Ela está nos instruindo a como viver corretamente. Você já perguntou por que agir corretamente na maioria das vezes produz bons resultados e agir errado muitas vezes resulta em consequências negativas? Em geral, isso acontece porque 1. As verdades doutrinárias da Bíblia fornecem uma correta visão de Deus e de seus caminhos. E 2. Quando pensamos e vivemos adequadamente, colhemos os benefícios da piedade. Por outro lado, dar guarida às crenças incorretas a respeito de Deus e seus caminhos distorce nossos valores, tornando improvável que nossas ações sejam corretas. O mais provável é que soframos as consequências de vivermos de forma errada. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo os caminhos dos seus santos. Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8. Assim, outra razão pela qual Deus nos deu a sua palavra é para que possamos viver a sua verdade corretamente. As doutrinas e os mandamentos das Escrituras agem, então, como 2 faróis que nos guiam para um caminho de retidão.
o propósito relacional. Há uma imensa quantidade de mandamentos na Bíblia, mas existe um que é chamado de o grande mandamento. Jesus o expressou dessa forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, 37 ao 39. Jesus estava fazendo aqui uma conexão vital entre a verdade bíblica, crenças e instruções bíblicas e os relacionamentos. Isso foi o que os líderes religiosos dos dias de Jesus não compreendiam nem praticavam. É claro que a Bíblia hebraica está repleta de conexões entre a verdade e os relacionamentos, mas às vezes nós a deixamos escapar. O rei Davi disse num de seus salmos: pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Salmos 26, versículo 3. Então ele orou: Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara o meu coração para temer o teu nome. Salmos 86, versículo 11. Os escritores do Antigo Testamento compreendiam a verdade do contexto de relacionamento. A declaração de Jesus sobre o grande mandamento foi simplesmente um reenquadramento das convicções doutrinárias e da obediência e restauração dessas convicções ao lugar correto no contexto de relacionamento que havia sido perdido pelos religiosos da época. Ele proclamou que havia um propósito relacional em relação à palavra de Deus. Jesus estava nos dizendo que pensar e viver corretamente é estar no contexto de relacionamento correto. E se não formos capazes de fazê-lo, isso distorcerá gravemente os nossos pensamentos e a nossa vida. A intenção definitiva da palavra de Deus, desde a criação em diante, foi que cada pessoa desfrutasse o círculo de amoroso relacionamento que ele desfruta na Trindade. Deus quis manifestar-se aos seres humanos para que eles pudessem conhecê-lo por quem ele é. Esta é a verdade doutrinária definitiva que ele planejou para os seres humanos e o universo. Ele também quis que sua criação vivesse de acordo com seus caminhos, a única forma pela qual eles podiam desfrutar de toda a bondade de um mundo perfeito. Essa é a verdade comportamental definitiva que Deus planejou para nós. O plano de Deus foi que o primeiro casal, Adão e Eva, cresse que ele era perfeitamente bom e, quando ele deu uma ordem, tinha no coração a melhor intenção. O propósito era que entendêssemos que Deus queria que ele os amassem carinhosamente e que o seu único mandamento foi dado dentro do contexto dessa verdade relacional. Mas eles não entenderam e, infelizmente, os seres humanos perderam o contexto relacional da verdade de Deus desde então. Podemos estudar a palavra de Deus em busca de crenças corretas. Podemos até obedecer a ela por meio de um comportamento correto, mas não devemos esquecer por que fazemos isso. O Deus da Bíblia quer que experimentemos relacionalmente seu amor e o amor dos que estão ao nosso redor. Podemos então dizer isto: Deus nos deu a Bíblia porque quer estabelecer um amoroso relacionamento conosco. Quer que desfrutemos relacionamentos íntimos uns com os outros e que os nossos relacionamentos perdurem, assim como o reino, por toda a eternidade.